Bem-vindos à nossa aula sobre a respiração. Esse é o aparelho respiratório humano. Como ele funciona? É isto que veremos nesta aula. O ar que inspiramos, ou seja, o ar com o qual enchemos os pulmões, é diferente do ar que expiramos, ou seja, o ar que soltamos dos pulmões. Essa é a composição do ar que inspiramos, ou seja, a composição do ar atmosférico. Ele tem 78% de nitrogênio, 20% de oxigênio, 0,03% de gás carbônico e 0,5% de vapor d'água. Já o ar que expiramos, ou seja, o ar que soltamos dos pulmões, tem 75% de nitrogênio, 15% de oxigênio, 3,6% de gás carbônico e 6,2% de vapor d'água. Isso significa que o ar que soltamos dos pulmões tem menos oxigênio que o ar que inspiramos, e tem mais gás carbônico que o ar atmosférico. Além disso, o ar que soltamos dos pulmões tem muito mais vapor d'água que o ar atmosférico. Os pulmões de cima são normais, já os pulmões de baixo são de um fumante. O cigarro contém mais de 4.000 substâncias tóxicas, muitas das quais são cancerígenas. Além de fazer muito mal aos pulmões, também prejudica outros órgãos, pois diminui a quantidade de oxigênio no corpo. Agora, veremos as partes do sistema respiratório humano. Por dentro do nariz é assim. Estas são as conchas nasais. Elas servem para aumentar a área da cavidade nasal, ajudando a aquecer, umidificar e filtrar o ar inspirado antes que ele chegue aos pulmões. Além disso, logo na entrada do nariz existem pelinhos chamados vibriças, que atuam como a primeira linha de defesa do sistema respiratório, filtrando partículas grandes de poeira e sujeira do ar que respiramos antes que ele chegue aos pulmões. Este é o palato, ou céu da boca. Esta é a língua. Nesta outra imagem podemos ver outras partes do sistema respiratório. Esse é o septo nasal. Ele divide a cavidade nasal em duas narinas, fornece suporte estrutural ao nariz e ajuda a direcionar e regular o fluxo de ar durante a respiração. Estas são novamente as conchas nasais, que já falamos a respeito. Nesta outra imagem podemos ver outras partes. Esta é a faringe. A faringe conecta o nariz e a boca. Logo abaixo da faringe fica outra parte chamada laringe. Esta é a epiglote. A epiglote fica na laringe. A função da epiglote é fechar a entrada para os pulmões quando você engole algo. Esta é a traqueia. A traqueia é um tubo de cartilagem que leva o ar até os pulmões. Atrás da traqueia fica o esôfago. O esôfago é um tubo muscular que leva os alimentos para o estômago. Agora, vamos ver o que acontece quando engolimos algo. Quando engolimos algo, a epiglote fecha a entrada de ar da traqueia, de modo que o alimento ou a água entre no esôfago e siga para o estômago. Se líquidos ou alimentos entrarem pelo caminho errado, ou seja, para a traqueia, a pessoa irá tossir muito até expelir esses materiais. Isso é chamado de engasgo. Caso alimentos cheguem até os pulmões, isso pode causar uma pneumonia. Observe a animação a seguir. Você conseguiu observar como a epiglote se fecha para não deixar alimentos entrarem na traqueia? Veja de novo. Agora, vamos mudar de assunto. Você já se perguntou como os pulmões funcionam? Os pulmões vistos por dentro são mais ou menos assim. Esta é a traqueia. Estes são os brônquios. Os brônquios vão se ramificando como se fossem galhos ocos de uma árvore. Os brônquios pequenos são chamados de bronquíolos. Mas, além de um sistema de tubos que leva e traz ar, os pulmões também têm muitos vasos sanguíneos. Bem próximo dos pulmões está o coração. O coração leva grandes quantidades de sangue velho e desoxigenado para os pulmões. Esse sangue passa pelos pulmões, enche-se de oxigênio e depois volta novinho em folha para o coração. E como isso acontece em detalhes? Você está vendo um quadradinho vermelho nesta imagem? Vamos aumentar esse quadradinho milhares de vezes e ver o que acontece nos pulmões. Na ponta de cada bronquíolo existem saquinhos chamados alvéolos. Em volta dos alvéolos existem muitos capilares levando sangue. Vamos aumentar um desses capilares e ver o que está acontecendo. O sangue desses capilares passa encostado nos alvéolos e joga o gás carbônico dentro desses alvéolos. Ao mesmo tempo, o sangue nos capilares captura o oxigênio que está dentro dos alvéolos. É assim que o sangue se renova nos pulmões. Agora veremos um vídeo rápido que mostra de forma resumida tudo isso. O ar entra pela traqueia e se move por um emaranhado de pequenos tubos chamados bronquíolos. Na ponta dos bronquíolos mais fininhos, existem pequenos saquinhos chamados de alvéolos. Em volta dos alvéolos há muitos capilares, dentro dos quais o sangue está fluindo. As finas paredes dos capilares e dos alvéolos permitem que passe gases por eles.
Assim, o sangue libera gás carbônico dentro dos alvéolos, ao mesmo tempo que captura oxigênio de dentro dos alvéolos. E é assim que respiramos. Em média, um ser humano adulto possui entre 300 milhões e 500 milhões de alvéolos no total, somando os dois pulmões. Cada alvéolo mede cerca de 0,2 milímetro. Apesar de serem minúsculos e quase microscópicos, a enorme quantidade de alvéolos cria uma área de superfície gigantesca para a troca gasosa. Se fossem abertos e esticados, eles cobririam uma área de 80 metros quadrados, o equivalente a meia quadra de tênis. Existe uma doença muito triste chamada enfisema pulmonar. Nesta doença, os alvéolos começam a se desmanchar e a pessoa precisa receber oxigênio puro para sobreviver. Outra doença grave que afeta os pulmões é a pneumonia. A pneumonia acontece quando os alvéolos se enchem de algum líquido com bactérias. A pneumonia pode ser fatal se não tratada. Todos os animais precisam de oxigênio em suas células. Isso significa que todos os animais precisam respirar. As baleias têm pulmões, como nós. As baleias não são peixes, e sim mamíferos, assim como os seres humanos. Os ancestrais das baleias viviam em terra há cerca de 60 milhões de anos atrás, e foram se adaptando à vida na água até ficarem parecidos com peixes. Mas essa aparência é apenas por fora, pois internamente são mamíferos. As minhocas respiram pela pele. A pele das minhocas precisa estar sempre úmida para a troca gasosa acontecer. É por isso que as minhocas morrem se secarem. Mas as minhocas também morrem rapidamente se ficarem mergulhadas na água. Muitos animais têm brânquias, tais como alguns anfíbios e alguns insetos. As brânquias absorvem o oxigênio do ar que está misturado na água. A grande maioria dos insetos tem furinhos do lado do corpo, que levam a uma rede intricada de tubos no interior do animal, e que levam oxigênio até as células e retiram o gás carbônico. Já as lesmas têm pulmões. As lesmas não têm nenhuma proteção externa e secam muito rápido. Por isso, elas só saem de seus esconderijos à noite, e de preferência se estiver chovendo. Já os peixes possuem brânquias, que capturam o oxigênio do ar que está misturado na água. Todos os aquários têm uma bomba fazendo bolhas de ar na água. Essas bolhas de ar servem justamente para misturar o oxigênio do ar na água. Sem isso, os peixes morrem afogados. Os pulmões não têm músculos. O que enche e esvazia os pulmões são músculos que existem em volta dos pulmões. O corpo humano possui algumas cavidades totalmente fechadas. A cavidade pleural abriga os pulmões. A cavidade abdominal abriga órgãos do sistema digestivo, tais como estômago, fígado, intestinos, etc. A cavidade pélvica abriga órgãos reprodutivos e urinários. E a cavidade pericárdica abriga o coração. Embaixo da cavidade pleural, onde ficam os pulmões, existe um músculo chamado diafragma. Quando o diafragma se contrai, ele vai para baixo e força a cavidade pleural a se expandir, fazendo os pulmões se encherem de ar. Quando o diafragma relaxa, ele sobe e faz a cavidade pleural diminuir de tamanho, o que força os pulmões a soltarem o ar. Também existem músculos nas costelas que ajudam na respiração, mas o diafragma é o principal músculo da respiração. Olha só que lindas essas animações, onde a gente consegue ver aqui o coração contraindo lindamente, mas eu quero mostrar aqui, dar ênfase para vocês no músculo diafragma. O músculo diafragma é o principal músculo da nossa respiração e quando ele contrai, ele rebaixa. Ele forma uma cúpula, né, que separa o abdômen do tórax e ao contrair ele rebaixa, criando uma pressão negativa aqui nos pulmões, sugando o ar para dentro deles. É por isso que a gente consegue respirar. E os pulmões, então, se expandem dentro do nosso tórax. Ele vai mostrar aqui a caixa torácica toda junta, aqui, ó, nessa animação, onde a gente consegue ver também o movimento das costelas durante a expansão dos pulmões. Legal, né? Então, a cavidade pleural funciona mais ou menos como se fosse esse aparelho aí. Quando a membrana de borracha é puxada para baixo, os balões que representam os pulmões puxam o ar e enchem. Já quando a membrana de borracha vai para cima, os pulmões esvaziam. O pulmão tem duas peles, que também são chamadas de pleuras. A primeira pleura é a pleura visceral. A pleura visceral cobre o pulmão. A segunda pleura é a pleura parietal. Ela está colada com as paredes da cavidade pleural, ou seja, está colada com as paredes da cavidade que abriga os pulmões. Entre essas duas pleuras não há ar, mas sim uma pequena quantidade de um fluido lubrificante, chamado líquido pleural. Antes de terminarmos nossa aula, assistiremos 2 vídeos muito interessantes sobre a respiração. O primeiro é um vídeo do Manual do Mundo e o segundo é um vídeo que ensina uma técnica de respiração para a pessoa se concentrar e se acalmar. Hoje eu vou te ensinar a fazer um pulmão artificial caseiro.
É óbvio que esse pulmão não serve para você trocar e colocar no lugar de pulmão de verdade. O que ele faz é simular a parte biológica e física de um pulmão real. Para fazer essa simulação biológica de quarta geração, você vai precisar basicamente de uma garrafa PET, de bexigas e de um caninho de plástico. Eu vou usar também um pouco de arame, de elásticos e de fita adesiva. O ideal é que essa fita adesiva seja de boa qualidade. Eu vou usar aqui uma fita isolante. A primeira coisa que você tem que fazer, e de preferência algumas horas antes de preparar a garrafa, é afrouxar as bexigas que vão servir de pulmão. Como são dois, eu vou usar 2 bexigas amarelas. E como é que a gente afrouxa a bexiga? Primeiro você tem que encher a bexiga. E aí, o ideal é que você guarde essa bexiga um tempo cheia. Para isso é só dar umas voltinhas aqui e apertar com um prendedor de roupas. E eu já deixei algumas bexigas esperando. Para fazer os dutos onde o ar vai passar, eu vou usar a mangueirinha e vou cortar um pedaço de 10 centímetros e outro de 15 centímetros. No pedaço de 10 centímetros eu vou fazer um furinho aqui no meio usando um ferro de solda, e esse furinho tem o tamanho certinho para encaixar a mangueirinha de 15 centímetros. E aí, para vedar tudo bem vedadinho, eu vou colocar um pouquinho de cola quente. Eu fiz aqui uma espécie de um T, mas eu preciso de alguma coisa que tenha formato mais de Y. Como é que eu vou fazer essa mudança de T para Y? Eu vou usar um pedacinho de arame, que tem o mesmo tamanho dessa mangueirinha menor, de 10 centímetros, colocar o arame aqui por dentro e depois eu vou simplesmente entortar as pontas, ó, e o arame vai entortando junto. E agora eu tenho um Y. E eu vou aproveitar o meu ferro de solda para fazer um furo na tampinha da garrafa. Esse furo tem que ter o mesmo diâmetro da mangueirinha. Na ponta do meu Y aqui eu preciso prender os pulmões, mas antes disso eu tenho que checar se não está vazando ar aqui. Aí eu posso assoprar nessa ponta e tampar essas duas e ver se não tem nenhum barulho. Não, tá vedadinho. Então vamos lá, eu vou prender uma bexiga desse lado e outra bexiga do outro lado e fixar bem usando os elásticos. Para fazer a caixa torácica, essa parte aqui em volta dos pulmões, eu vou usar a garrafa. E eu preciso cortar aqui a parte de baixo da garrafa. E como eu vou saber a parte certa, o lugar certo onde eu vou cortar? É só eu pensar que isso aqui vai por dentro da garrafa, vai ficar mais ou menos assim. Então o meu corte tem que estar no máximo aqui. Eu vou cortar um pouquinho para baixo. Para reforçar essa parte de baixo da garrafa, que é muito mole, eu vou cortar um pedaço de arame bem duro, fazer um círculo com ele, um círculo seja um pouco maior do que o diâmetro da garrafa, e colocar esse círculo por dentro da garrafa. Eu vou prender esse lado aqui, que é o oposto às pontas, aí vou ajeitar bem o círculo e vou prendendo o resto do círculo com fita adesiva. E tá na hora de juntar as partes. Eu vou colocar aqui o pulmão por dentro da garrafa. Vou deixar saindo a mangueirinha aqui por cima, até ficar numa altura bonitinha, assim, mais ou menos isso. E vou encaixar a tampinha aqui por cima nessa mangueirinha. E aí eu vou puxando até fazer isso aqui. E agora eu preciso vedar aqui em cima com um pouco de cola quente. Enquanto a cola quente endurece, eu vou preparar a última parte do nosso sistema. É uma borracha que vai por baixo, que vai ser, é claro, uma bexiga, que eu já deixei afrouxando. É só eu soltar aqui. E eu vou fazer o corte um pouquinho para baixo do bico da bexiga. Depois eu vou esticar essa bexiga e prender naquela parte de baixo da garrafa, justamente onde eu passei o arame. E para reforçar bem, eu vou dar um arremate com fita adesiva. E o nosso simulador de sistema respiratório está pronto. Vamos ver se ele respira de fato. É só eu puxar essa partinha que fica aqui embaixo e olha só o que acontece. E o que é mais legal desse experimento aqui é que ele tem duas explicações, uma física e uma biológica. E vamos começar pela biológica, porque cada parte do experimento tem um equivalente no seu corpício aí do outro lado.
No nosso corpo, esse caninho principal por onde o ar entra se chama traqueia. Ela se divide em duas, igualzinho tá aqui nesse Y de ponta cabeça que a gente fez, e cada um desse é um brônquio. Então a gente tem dois brônquios principais aqui que depois eles se dividem em muito mais caninhos lá por dentro do pulmão. E essas duas bexigas são os nossos dois pulmões, que é onde o sangue entrega o gás carbônico e pega o oxigênio do ar. E ainda existem outras duas partes muito importantes, que é a garrafa em si, que equivale à nossa caixa torácica, essa espécie dessa gaiola de ossos que a gente tem protegendo os nossos órgãos internos, os órgãos que ficam lá dentro. E essa borrachinha aqui de baixo, que equivale a um músculo que a gente tem, que se chama diafragma. Quando a gente contrai o diafragma é como se a gente puxasse essa borrachinha, e quando a gente relaxa o diafragma é como se a gente soltasse essa borrachinha. E por que os pulmões se enchem na hora que a gente puxa o diafragma, na hora que a gente contrai o diafragma? Essa é a parte da explicação física. Na hora em que eu puxo a borrachinha para baixo, ou na hora em que eu contraio o meu diafragma, eu aumento o espaço aqui dentro da caixa torácica, o espaço aqui dentro da garrafa. E aumentando o espaço, eu diminuo a pressão. Eu faço a pressão aqui dentro ficar menor. Se a pressão aqui dentro fica menor, significa que vai existir uma diferença de pressão entre a parte de dentro e a parte de fora. E aí a pressão que está fora, a pressão atmosférica, vai forçar o ar a entrar aqui dentro dos nossos pulmões. Então, quando eu contraio o diafragma, eu aumento a caixa torácica e o ar entra. E daí, quando eu relaxo o diafragma, o ar sai do jeitinho que você está vendo aqui. O seguinte, o relaxamento, feche os olhos, tá? Vamos lá, fazer junto com vocês. Nós vamos respirar 5 segundos somente pelo nariz, fechar a respiração por 5 segundos e soltar levemente pela boca 5 segundos, 5 vezes, tá? Então, primeira vez, vou fazer junto com vocês, depois a gente vai fazer dessa forma melhor. Vamos lá. Respire pelo nariz 5 segundos, devagar, e contando sempre com os dedos, para não contar assim muito rápido, tá bom? Vamos lá. Segura 5. E solta 5 pela boca. Vamos fazer juntos agora? Então vamos lá, valendo agora? Vamos lá. Quatro, hein? Vamos para a última. E aí, pessoal? Tô até mais calmo. Isso ajuda, né? A última dica, então, se você ficou ao final.